Vamos separar uns minutinhos para Deus. Hoje estamos no nosso segundo dia da campanha de Daniel. E, primeiramente, a gente vai começar lendo o capítulo 2, um resumo dos pontos mais importantes para você entender todo o livro de Daniel e como foi feito esse jejum e como esse jejum trouxe coisas maravilhosas para a vida de Daniel, não só pelos pedidos que ele fez, mas por toda a prosperidade e sabedoria que ele teve ao longo de sua vida. Lembrando que o jejum de Daniel ele não é apenas sobre fazer um pedido e orar para conseguir aquilo que você está precisando. É melhorar a nossa intimidade com Deus, é nos aproximar de Deus. E que nesses 21 dias de campanha a gente possa adquirir cada vez mais sabedoria, assim como Daniel, e sermos canais de bênção, canais de vitória na vida de outras pessoas, e que a gente possa dar grandes testemunhos do quanto Deus é maravilhoso na nossa vida. Além de ser um período que a gente necessita de muita proteção para combater as guerras espirituais que vão querer atrapalhar a gente vai abrir mão de alguns prazeres, mas vai ser por uma coisa muito maior, é um sacrifício que a gente vai fazer para mostrar o quanto a gente honra a Deus, porque Ele nos honra de volta. E aí, no capítulo 2 do livro de Daniel, o livro de Daniel nos apresenta uma situação de grande tensão. O rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador, mas decidiu não contar aos sábios o conteúdo do sonho, exigindo que eles adivinhassem e o interpretassem. Diante da incapacidade de todos, o rei ordenou que todos os sábios fossem mortos, entre eles Daniel e seus amigos. Ao saber do decreto, Daniel não se desesperou. Em vez disso, recolheu aquilo que só os que confiam em Deus sabem fazer. Ele buscou ao Senhor em oração. Reuniu seus amigos e clamou por misericórdia, pedindo que Deus revelasse o mistério. E Deus respondeu. Na calada da noite, o Senhor revelou o sonho e a sua interpretação a Daniel em uma visão. Antes de correr ao rei com a resposta, Daniel fez algo essencial. Ele adorou. Ele louvou a Deus com um cântico de gratidão, reconhecendo que toda sabedoria e força pertencem ao Senhor. Disse que é Deus quem muda os tempos e as estações, quem estabelece e remove reis, quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Reconheceu que Deus revela o profundo e o escondido, e que com ele habita a luz. Daniel foi então ao encontro de Nabucodonosor e disse algo poderoso. Este mistério não foi me revelado por sabedoria que age em mim, mas para que o rei soubesse a interpretação e o entendesse, os pensamentos do seu coração. Daniel, capítulo 2, versículo 30. Ele não se exaltou, mas deu toda a glória a Deus. O sonho do rei falava de uma grande estátua com várias partes, cada uma representando um império, mas no final uma pedra, que não foi cortada por mãos humanas, despedaça a estátua e se torna um grande monte que enche toda a terra. Essa pedra representa o reino interno de Deus, que viria e jamais passaria. É uma profecia sobre o domínio de Cristo, o Rei que reina para sempre. Ao ouvir isso, Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e adorou Daniel, reconhecendo que o Deus dele era o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, aquele que revela mistérios. Daniel foi honrado, elevado a um alto cargo na Babilônia, e seus amigos também foram colocados em posições de liderança. Esse capítulo nos ensina que, diante do impossível, a resposta não está na força nem na lógica humana, mas na oração. Quando confiamos em Deus e nos colocamos diante dele com fé, ele nos revela caminhos, soluções e até mesmo segredos ocultos. Ele continua sendo o Deus que revela mistérios. Além disso,
Aprendemos que devemos dar glória a Deus por tudo, porque a gratidão deve vir antes mesmo da exaltação. Essa passagem reforça que Deus está acima dos reinos da terra. Ele é soberano sobre o tempo, a história e os acontecimentos. E mesmo quando tudo parece fora de controle, Ele está organizando todas as coisas para o cumprimento do seu reino eterno. Senhor, que eu aprenda a confiar em Ti diante dos desafios que parecem sem saída. Dá-me uma fé que ora, espera e adora. Revela à minha mente o que está oculto e ensina-me a reconhecer Tuas respostas. Que minha boca se encha de gratidão antes mesmo da vitória e que minha vida Te glorifique em cada detalhe. Tu és o Deus que revela mistérios. Reina sobre minha vida e sobre tudo ao meu redor. Amém. E a leitura do devocional Conversas Secretas com Meu Pai Celestial foi uma confirmação muito grande. Então, eu peço para que você continue ouvindo. São 10 minutos no total, já estamos em 6 minutos, mas é uma campanha muito importante. E como é uma campanha que a gente separa sempre um pedido e abre mão de alguma coisa nesse jejum, a leitura de hoje foi exatamente sobre isso. Peça ao Pai de forma específica. Quando buscamos a Deus, é essencial pedir de forma clara e específica. Assim como um pai sabe das necessidades dos seus filhos, Deus deseja que peçamos diretamente o que precisamos. Muitas vezes ficamos tímidos ou vagos nas nossas orações, mas a Bíblia nos ensina a confiar e a apresentar os nossos desejos e necessidades ao Pai. O Salmo 37 também fala sobre isso, destacando que aquele que se alimenta da verdade confia e permanece em Deus, herdará a terra. Isso significa que podemos pedir com convicção aquilo que está no nosso coração, sabendo que Deus nos ouve e age em nosso favor. Pedir de forma específica é um ato de fé, um passo importante para sermos atendidos conforme a vontade do Pai. Não precisamos temer, pois a promessa de Deus é clara. Se permanecermos firmes nele, seremos abençoados e teremos a paz que tanto buscamos. Senhor nos ensinou que, se permanecermos nele, podemos pedir o que quiséssemos, e isso será feito. Permanecer significa firme, significa firmeza, fidelidade e estabilidade. Quando estamos firmados em Deus, somos capazes de pedir com confiança, sabendo que Ele tem o controle da nossa vida e atenderá às nossas necessidades no tempo certo. Em Mateus capítulo 7, o versículo 7 diz: Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pai amado, ensina-me a pedir de forma específica quanto àquilo que preciso, confiando que o Senhor está atento às minhas orações, que eu possa ser clara e firme nas minhas súplicas, sabendo que é fiel para me responder. Em nome de Jesus. Amém. E em João capítulo 15, do versículo 7 ao 8 diz: Se vos estiverem em mim e as minhas palavras em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que dera muito fruto e assim seres meus discípulos. Pedir de forma específica é um ato de fé. Então a gente está separando nesses 21 dias alguns pedidos. Deixa o seu pedido anotado, é super importante que saia da mente e vá para um plano físico, que é o papel, anotar em algum lugar. Porque aí não fica só na sua vontade, é uma coisa que você decreta quando você escreve. Escrever os seus sonhos, escrever os seus projetos, escrever os seus pedidos é muito importante. E nesse momento eu te peço para que você leia só entre você e Deus os seus pedidos, entregue essa oração a Deus e não esqueça de continuar firme no seu propósito, não desvie do seu jejum, daquilo que você
decidiu tirar da sua vida durante esses 21 dias, porque as tentações elas são grandes, a gente fica com mais vontade ainda de fazer só porque está proibido. Às vezes nem era uma coisa que fazia sempre, todos os dias, mas a gente fica tentado a fazer. Então, vamos continuar firmes, faça um pedido, escreve específico, porque quando esse pedido for alcançado, a gente vai glorificar o nome de Deus e a gente vai ser um testemunho vivo da bondade e da misericórdia de Deus. E aí a gente vai ajudar outras pessoas que ainda não têm esses conhecimentos e que ainda estão aprendendo, assim como eu, que vale muito a pena andar com Jesus. E a gente vê tanta miséria, tanta coisa ruim no mundo, e às vezes a gente não entende o porquê que Deus permite certas coisas. Às vezes é porque Ele precisa usar outras pessoas de exemplo para alcançarem essas que ainda não conhecem, para que elas saibam literalmente e simplesmente pedir. Às vezes as pessoas estão numa situação muito complicada e não se sentem nem dignas, nem merecedoras de pedir alguma coisa para Deus. Acredita em Deus, sabe que Deus é maravilhoso, mas tem vergonha de pedir porque não se sente digno. Só que esse julgamento, ele não cabe nem a nós, é só a Deus. E Deus, ele tem misericórdia. A misericórdia é um ato que Deus tem com a gente, mesmo nós não sermos merecedores. Por isso a gente não pode ter vergonha de falar com o nosso Pai, de pedir para o nosso Pai alguma coisa. É claro que Ele vai dar orientações para o que a gente precisa retirar das nossas vidas, Ele vai dar conselhos, a gente vai sentir algumas pessoas se afastando, a gente vai sentir oportunidades chegando, milagres acontecendo, mas a gente precisa confiar e não agir da maneira que a gente quer agir. Mas a única maneira hoje que eu encontrei de me sentir mais íntima de Deus é fazendo essas leituras todos os dias e colocar um momento de gratidão todos os dias. Já faz 3 anos que eu faço isso e minha vida mudou muito. Então eu te convido hoje, depois dessa leitura, escrever os seus pedidos, entregar para Deus, ouvir novamente aqui e continuar todos os dias perseverante. Porque aí essa ligação fica mais forte. E quando a gente pensar, Deus já resolveu. De tão automático que vai ser. Amém? Um beijo para vocês. Que Jesus possa ir na nossa frente no dia de hoje como uma lanterna, iluminando todos os nossos caminhos. E os nossos anjos, bondade e misericórdia, possam ir ao nosso lado, nos protegendo. E o que ficou para trás não importa. Porque Deus é o nosso guia, o nosso pastor. Só importa o que está ao nosso lado e à nossa frente. Um beijo pra vocês, até amanhã, continuem firme, muito, muito obrigada. Me sigam lá no Instagram, @doutor_Carol Pinheiro. Um beijo pra vocês.